és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Pai, nessa manhã nós te adoramos, Pai. Queremos declarar que só tu és Deus. Não há outro como o Senhor, não há outro igual a ti, Senhor. Tu és digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, Pai. Tu és digno da nossa vida, digno, Pai, de tudo aquilo que somos e que temos. Pai, nós te entregamos ao Senhor porque tu és digno, Senhor. Não há outro como o Senhor. Pai, nós te adoramos e bendizemos o teu nome nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Bom dia, então, meus irmãos. Vamos lá com o livro de Neemias. Lembrando, então, que nós estamos estudando os livros históricos. E esse é o penúltimo livro histórico. Depois disso, nós temos o livro de Esther. Nós vimos que o livro de Esdras, que a Mary trabalhou semana passada aí com vocês, o livro de Esdras e Neemias, eles fazem parte da Bíblia hebraica de uma terceira divisão de escritos. E é bem provável que eles tenham sido considerados apenas um único livro. E quando nós falamos, então, do retorno de Israel do cativeiro, lembrando que eles ficaram 70 anos ali cativos, nós falamos de um período de 3 etapas, do período que vai de Zorobabel, Esdras, até Neemias. Então, esse período de retorno são quase 100 anos que nós estamos falando. Então, foram 70 anos de cativeiro e 100 anos do povo voltando. Os profetas dessa época é Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias, ele é do tempo ali de Neemias. Então, 14 anos após a ida de Esdras, nós temos, então, o relato agora da ida de Neemias para Jerusalém. Aí o contexto do livro vocês têm aí na apostila de vocês, que é a história de Neemias, né, que tem início em Suzã, capital da Pérsia, capital do Império. A autoria, alguns estudiosos dizem que a autoria do livro é Esdras, outros Neemias, devido a algumas partes do livro, não sei se vocês notaram, quando a gente faz a leitura, ele está escrito em primeira pessoa. E a importância histórica dos muros. As muralhas representavam grande importância na nação. Vocês lembram quando nós estudamos a conquista de Jericó, como aquelas muralhas, elas representavam a segurança da cidade, e ela tinha grande importância. E nós vamos ver, então, na história de Neemias, que os muros estavam destruídos, a cidade estava destruída. Então, o perfil de Neemias. Em hebraico, Neemias significa o Senhor consola. Neemias, ele era copeiro do rei, então ele ocupava uma função muito importante ali no reino. Ele experimentava o vinho do rei a cada refeição que o rei fazia. Nós vamos ver mais detalhadamente, mais para frente, como Neemias ele foi um homem, ele era um homem sensível ao sofrimento do outro, ao sofrimento daqueles que estavam à sua volta, ao sofrimento alheio. Nós vamos ver como ele se entristeceu ao saber da situação do povo dele. E vamos ver também as marcas da liderança.
Vocês têm as marcas da liderança também ali na apostila. Eu não vou me deter agora, porque nós vamos falar bastante disso mais para frente também, mas nós vamos ver como Neemias foi um líder e um homem também de oração, porque nós vamos ver mesclado o tempo todo ele dando direção para o povo, mas também ele buscando Deus em oração. Quando ele enfrentou também o povo com desânimo, como ele reagiu a isso, como ele animou o povo, como ele enfrentou as ações do inimigo contra eles. Enfim, nós vamos ver isso também. Algumas outras ênfases do livro. Então, Neemias se tornou governador de Judá por 12 anos. Nós vamos ver também o respeito mútuo e amor ao próximo, no capítulo 5. O estudo da palavra de Deus. Nós vamos ver que eles vão ler o livro da lei, a palavra de Deus, e eles vão perceber as coisas que eles estavam fazendo errado. Há muitas coisas que eles vão corrigir a partir do momento que eles leem o livro da lei. Uma das coisas também é a remuneração dos levitas, que estava errado, o dia do descanso, a condenação dos casamentos de judeus com outros povos. E a partir daqui, então, nós vamos fazer como a gente já fez em outros momentos, os destaques de todo o livro de Neemias. Nós vamos passar de uma forma panorâmica, falando de alguns detalhes que são bem importantes. Então, inicia o livro ali no capítulo 1, quando Neemias ele chega para o irmão dele, que havia vindo de Jerusalém, Anani, e ele pergunta como é que está o povo que não foi para o cativeiro, o restante do povo que ficou lá em Jerusalém. E o irmão dele responde assim: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Então, nós vamos ver também, e isso acho que nós percebemos já na leitura de todos esses livros que nós estudamos, sempre em tempo de dificuldade, em tempo de problemas, Deus sempre levanta homens, Deus sempre levanta mulheres, e Neemias foi um homem levantado. E Neemias estava numa posição ali, vamos dizer, de destaque, de honra. Então, Deus levanta também essas pessoas nesses lugares, nesses postos também, para fazer a obra dele. E nós vamos ver, então, aqui, já no verso 4, como esse relato do irmão dele atingiu o coração de Neemias. Olha o que nós lemos aqui no verso 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, aqui nós vemos aqui a postura de Neemias em relação à notícia. E eu coloquei aqui, eu vou pedir para vocês, por gentileza, estarem com a Bíblia aberta, aí no livro de Neemias, no capítulo 1. E eu coloquei aqui alguns pontos para que, quando nós lermos agora o capítulo 1, alguns versículos, que a gente preste atenção nesses detalhes da oração de Neemias. Então, nós vamos observar que Neemias fala, no início da sua oração, ele fala da natureza de Deus. Geralmente, quando nós vamos orar, nós vemos, muitas vezes nós falamos, mesmo sem pensar, sem perceber, nós falamos: Deus, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Deus maravilhoso, Tu és o meu Deus santo, Tu és o Deus todo-poderoso. E Neemias, ele inicia essa oração falando quem é Deus, da natureza de Deus. Nós vamos ver também ele citando Êxodo 34, porque ele cita Moisés, a oração, e ele cita também a oração de Salomão. Nessa oração também ele confessa os pecados. Ele confessa os pecados do povo e ele confessa também os seus pecados. Ele também se coloca nessa confissão. Ele fala para Deus: Senhor, lembra da Tua palavra. Lembra aquilo que o Senhor falou para o Teu povo. Então, ele chama a Deus também a lembrança da palavra. E nós aprendemos isso também, que quando nós vamos orar, nós precisamos orar a palavra e falar: Senhor, na Tua palavra está escrito. Eu creio porque o Senhor disse, porque a Sua palavra falou. E isso Neemias fez também. E ele lembra a Deus: Deus é o Teu povo. Ele dá essa lembrança a Deus que o povo não é dele, o povo é do Senhor, que o Senhor precisava olhar para o povo dele. E ele fala também, na Tua palavra, o Senhor falou que se o povo se arrepender,
o Senhor então vai vir, né, com socorro. E ele conclui a oração falando: Senhor, faze prosperar o teu povo. E eu vou ler aqui com vocês, então, a partir do verso 5, para que a gente observe esses detalhes, tá? E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Aqui ele falando da natureza de Deus. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, dos quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Aqui ele fazendo confissão e também se colocando nessa confissão. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então, aqui ele lembra a Deus da palavra que Deus havia falado, que se o povo continuasse, ficasse no pecado, o Senhor espalharia eles entre os povos, mas que se eles se arrependessem, o Senhor os traria, os ajuntaria novamente. Esses ainda são teus servos. Aqui ele lembra a Deus, é o teu povo. Esses são os teus servos e o teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. E ele encerra então a oração: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Então, aqui a oração de Neemias. Quanto tempo que vocês imaginam que passou desde a oração de Neemias, porque ele diz que Neemias orou durante um tempo, e ele orava de dia e de noite, até que ele teve a oportunidade diante do rei de fazer o pedido para restaurar os muros. Vocês têm uma ideia de quanto tempo? Alguém já ouviu sobre isso? Foram 120 dias. Quando eu fui estudar, para preparar a aula aqui para nós, eu não imaginava que era 120 dias. Às vezes nós lemos a palavra, nós lemos o capítulo 1 e já vamos para o capítulo 2, e nós imaginamos que Neemias recebeu a notícia, que ele ali se contristou, que ele chorou, jejuou, e ele já, diante do rei, ele já foi lá fazer esse pedido. E passaram-se 120 dias. Isso está na Bíblia. No mês, inicia lá no capítulo 1 diz assim: ao mês de Kislev. Não sei se é assim que lê. Neemias 1, quando inicia ali a história. Quando ele chega lá diante do rei, que já está em Neemias 2, no verso 1, diz assim: ao mês de Nissan. Então, isso mostra que se passou 4 meses. Então, durante 4 meses, durante 120 dias, Neemias orou. Até então, que ele tem a oportunidade, diante do rei, de fazer o pedido que ele fez. Então, vocês conhecem a história. Ele estava ali diante do rei, o rei percebe a tristeza dele, porque era algo que ele nunca tinha se apresentado dessa forma diante do rei. E o rei, então, pergunta para ele o motivo da tristeza, e ele fala de Jerusalém, da cidade do sepulcro dos meus pais. Ele coloca também ali a família dele, a história dele. E ele fala: a cidade do sepulcro dos meus pais está destruída, os muros estão queimados, as portas está sem portas. Então, ele coloca isso diante do rei, e o rei fala para ele, então, para que ele pedisse aquilo que era necessário.
Aí nós vemos aqui também, mais uma vez, Neemias orando. Parece uma oração bem relâmpago, porque se você ler o capítulo 2, fala assim: então eu orei a Deus dos céus e disse. Então, naquele momento ainda, ele fez mais uma oração ali, diante do rei, ali, com Deus. E então ele coloca para o rei tudo aquilo que era necessário. Ele pede, então, escolta para que eles pudessem atravessar. Ele pede carta para que, quando eles fossem passar, os governadores permitissem que eles passassem. Pede madeira, pede pedras. Então, ele pede o material que era necessário para construir o muro. Então, eu imagino que Neemias, enquanto ele orava, nesses dias de oração, e também ali naquele momento que ele fez aquela oração, rapidamente diante do rei, ele já sabia também tudo aquilo que era necessário. E tudo que ele pediu para o rei concedeu. E nós vemos que Neemias fala: porque a boa mão do Senhor era comigo. Ele reconhece que aquilo estava acontecendo porque Deus estava com ele. E nós vamos ver que Neemias é sábio. Ele vai, então, até Jerusalém para observar qual era a situação da cidade, quais eram as dificuldades que ele precisaria enfrentar. E nós não vemos Neemias saindo e falando para todo mundo que ele ia edificar os muros. E muitas vezes nós também precisamos ter sabedoria. Às vezes Deus coloca algum sonho, algum plano no teu coração, e se nós não esperamos o momento certo e saímos, às vezes, falando para as pessoas, você vai encontrar pessoas que vão duvidar, que vão talvez invejar, ou talvez vão te desanimar para que você não continue esse projeto. Então, nós vemos que Neemias, ele não fala para ninguém. E ele vai até a cidade e ele observa. Então, ele sonda o tamanho que é o desafio que ele tem. Ele passa pelos muros, ele observa tudo. E quando realmente ele percebe tudo aquilo que ele precisava observar, aí sim, ele chama as pessoas dali da cidade. E ele compartilha o sonho dele. Ele compartilha aquilo que Deus havia colocado no seu coração. Então, ele mobiliza o povo para reconstruir a cidade. Imagino assim que as pessoas viram ali, talvez porque ele tinha algumas pessoas com ele, ele ali observando, ele chegou ali: olha, eu sou Neemias, eu estou aqui porque Deus colocou no meu coração para que nós reconstruíssemos o muro. E eu estou aqui com as cartas do rei, que nos permite fazer isso. Então, ele mobiliza o povo. E nós vemos isso, então, olha o que fala em Neemias 2,18. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Coloquei aqui algumas lições. Peça a Deus para gerar no seu coração uma indignação santa. Vocês perceberam, vocês notaram esse ponto já nos outros livros que nós estudamos, que muitos homens e mulheres que Deus usou para dar grandes vitórias, eles se indignaram? Eles se indignaram com aquela situação e, através dessa indignação, eles foram buscar de Deus, eles buscaram em oração e Deus levantou esses homens e mulheres. Nós precisamos também ter essa indignação santa. Essa indignação que nos move para fazer aquilo que Deus deseja, usar nas nossas vidas. Invista tempo em oração. Não é gastar tempo, mas investir tempo. Nós temos nesse livro tão lindo o exemplo de Neemias, como Neemias investia tempo em oração. E nós vamos perceber isso no livro todo, mesclando assim as atitudes dele com a oração. Neemias orou e planejou. Então, nós precisamos também ter planos. Neemias não saiu sem planos. Ele buscou os planos de Deus. Ele buscou na oração a ação que ele precisava ter. Deus falou para ele. E ele teve aquela direção das cartas, de tudo que ele precisava. Ainda ele foi observar tudo que ele precisava fazer. E Neemias reconhecia também que Deus estava à frente do projeto. Então, reconheça que é Deus, não você. Quando Deus usa a tua vida para algum projeto, reconheça que não é a força do teu braço, que não é você. A palavra do Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Então entenda que se Deus está usando a tua vida, é porque é Ele que faz isso através das nossas vidas. Eu coloquei aqui: o que tem feito você chorar?
O que tem feito você se indignar? Então, nós precisamos buscar isso também de Deus, porque nós vivemos um tempo que nós vemos tantas notícias e tantas situações que nos causam indignação. Mas também nós não podemos ficar só na indignação, né? Nós precisamos orar e buscar a forma que Deus quer nos usar. E nós vemos como em todas as guerras e batalhas espirituais, que todas as vezes que Deus te chama, que Deus nos chama para fazer algo, para fazer alguma obra, nós vamos encontrar oposição. E com Neemias foi assim. O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram, que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Nós vamos ver que Sambalate, ele é um dos perseguidores de Neemias, e ele era governador da Samaria, o que afastava ainda mais os judeus e os samaritanos. Mas olhe só a resposta de Neemias. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. A resposta, então, aqui de Neemias. E nós vamos ver também, então, que nesse processo aí, de trabalho que eles precisavam fazer, como todos precisaram trabalhar. Então, ali não havia diferença daqueles que estavam edificando o muro, todos precisavam trabalhar. Mas, se vocês lerem ali nesse capítulo, vocês vão perceber que nem todos trabalharam. A palavra diz que os nobres não trabalharam. E já pensou você constar numa situação que Deus usa todo o povo, assim, fulano e ciclano não quiseram trabalhar, não participaram disso. E isso aconteceu, mas todos ali precisaram trabalhar. E cada um era responsável por construir os muros que estavam à frente da sua casa. Então, cada família era responsável pela edificação à frente das suas casas. Então, todos ali eram iguais. E nós vamos ver isso também na obra de Deus. Então, Deus nos usa de formas diferentes. Deus dá dons diferentes, habilidades diferentes, papéis diferentes, mas todos somos iguais diante de Deus. Toda função é importante no reino de Deus. E eles precisavam trabalhar juntos. Então, imagine que eles estavam ali edificando os muros, e vamos imaginar os tijolos ali sendo edificados, subindo. Eles precisavam trabalhar numa cadência. Então, uma família não poderia edificar rapidamente a sua parte quando o outro lado estivesse mais abaixo, porque precisava haver um encaixe. Eles precisavam subir também em cadência e unidade. E assim também precisa ser na nossa vida como igreja do Senhor. Nós também precisamos respeitar, né, aquele que anda um pouquinho mais lento, ou aquele que está muito rápido, às vezes tem que dar uma desacelerada, porque nós precisamos ter essa unidade como corpo de Cristo. E nós vamos observar isso ali com eles, como eles tinham essa unidade. E nós precisamos, então, entender e aprender com eles em relação a isso. E Neemias faz a obra com oposição. Eu passei alguns textos aí, a Vanessa distribuiu para mim, por gentileza. E quem estiver com os textos agora, por favor, nos ajude. Neemias faz a obra com oposição e dificuldades, Neemias 4, do 1 ao 3. Pode ler. Olha só, né? Então, aqui nós já vemos o início de uma oposição em relação à obra que eles estavam fazendo, mas aqui o inimigo estava numa postura assim, desprezando. O que fazem esses fracos judeus? Ainda que eles comecem, uma raposa vai desmanchar aquilo que eles fizerem. Mas eles os muros começam a ser edificados, começam a subir.
Aí nós vemos que também a ira do inimigo aumenta. Neemias 4, do 4 ao 15. E Neemias ora novamente em relação a essa ação do inimigo. Então, a gente observa aqui como a ira do inimigo aumentou. Eles já estavam com a metade do muro construída. Eles começaram a perceber que eles estavam fechando as brechas, que eles estavam tendo êxito. E eles começaram, então, a vir contra eles. E nós vemos ali que, no início, eles começam a ficar com medo. Eles começam a falar, nós estamos cheios, nós não temos nem o que fazer com esses entulhos, o que nós vamos fazer? E Neemias se levanta aí. E Neemias lembra para eles da palavra de Deus. Ele lembra para eles da verdade, que Deus ia fortalecer eles, que Deus ia dar a vitória para eles. E eles têm uma posição também ali de defesa também. Nós vemos também que Neemias ele levanta pessoas ali para ajudar nessa batalha. Neemias 4, do 19 ao 20. Então, olha só, que ele ajunta algumas pessoas. Ele fala a vocês que eles estavam separados, que eles precisavam estar unidos e que Deus pelejaria por eles. Nós vemos também, nesse capítulo, como eles precisavam trabalhar e, ao mesmo tempo, se defender. Eles precisavam estar ali com as espadas, com as armas preparado. E nós vemos isso até hoje no Estado de Israel. Todo homem faz parte ali da reserva. E quando o inimigo vem atacar, eles estão prontos já para se defender. E ali eles tinham essa postura. Então, Neemias lembra para eles, levanta esses homens, anima eles. Aí nós vemos também as marcas da liderança de Neemias. Ele lembra da verdade da palavra de Deus. E o inimigo ele percebe que o conselho dele se dissipou, que eles voltam ali e continuam a obra. Eles trabalham e edificam. E Neemias, então, ele tem que lutar também. Ali nós percebemos que ele luta com inimigos externos, mas também com inimigos internos. Os inimigos internos nós vamos ver no capítulo 5.
E agora, no capítulo 4 ao capítulo 6, nós vemos como o inimigo ele muda de estratégia. Neemias ele vai enfrentar aqui 3 níveis, 3 tipos de oposição nessa batalha. A primeira oposição, eu vou falar resumidamente aqui, Sanbalate, Tobias e Gesem, eles se organizam porque eles querem pegar agora Neemias fora da cidade. E eles chamam Neemias para sair da cidade 4 vezes. E Neemias não vai. Ele tem a percepção e ele não vai. E quando eles percebem, então, que a estratégia deles deu errado, então eles vêm e mudam novamente a estratégia. Isso está em Neemias 6, do 5 ao 9. Pela 5ª vez eles vêm. E agora eles vêm com cartas. E eles escrevem mentiras nessas cartas. Eles falam que Neemias ele queria se fazer rei. E que eles iam espalhar essa notícia por todo o reino, que essa notícia ia ser chegada até o imperador, que ele estava se fazendo, que ele queria ser rei. E isso não era verdade. E Neemias também não cai nessa cilada. E agora uma terceira tentativa do inimigo, e essa tentativa, eu creio que é um nível ainda maior, porque chegam sacerdotes e profetas, que seriam homens e mulheres que seriam referência para a nação. E esses sacerdotes, esses homens, esses profetas, são usados pelo inimigo para falar mentiras para Neemias. E eles dizem para Neemias fugir, que o inimigo vai vir atacar, que ele vai vir contra ele, que é para Neemias fugir para dentro do templo, que lá ele estaria seguro. E Neemias não cai, Neemias discerne, e ele fala, quem sou eu? Não sou homem para fugir da guerra, da batalha. Então, ele não vai, ele não foge. E, então, o conselho aí do inimigo também não alcança, né, a vida dele, ele não sai. Ele estava disposto, inclusive, ali a morrer, né, fazendo essa obra. Em Neemias 6, do 15 ao 16, quem tem esse texto pode ler, nós vamos ver, então, que o milagre acontece. Eles acabam o muro em 52 dias. Que momento glorioso. Então, um momento em que eles terminaram essa obra. Nós lemos aqui 52 dias e, às vezes, nós não temos a noção de quão grandiosa era essa obra. Vocês lembram de Jericó? Das muralhas de Jericó? Como eram carruagens, passavam em cima dessas muralhas. Era uma obra muito grande. Se nós pensarmos aqui nos nossos dias, uma casa, para ser construída, uma simples casa, em 52 dias, é difícil, não é? Então, imagine um muro. Então, isso foi realmente um milagre, ali, um mover mesmo de Deus, que usou a vida deles, e eles, em 52 dias, acabaram. E eles reconheceram, ali no texto que Cris leu, reconheceram a intervenção do nosso Deus, é que fizemos essa obra. Então, aqui eles reconheceram. E quando os inimigos ouviram que eles haviam terminado o muro, eles temeram muito. E eles sabiam, então, ali que Deus havia feito. Então, imagine, eram 170 anos de destruição, desde os 70 anos de cativeiro, mais 100 anos, onde estava tudo destruído, tudo queimado. E eles fizeram essa obra em 52 dias. Mas, mesmo assim, nós lemos no verso 17 e 19 que alguns ainda permaneceram como inimigos. Então, algumas lições. Se prepare para todo tipo de oposição. O inimigo vai fazer de tudo para te paralisar. E uma das formas que o inimigo usa para nos paralisar é o que nós vimos ali com Neemias. O medo, o desânimo, as mentiras. E eu preciso estar atento. Assim como Neemias, ele ouviu a voz de Deus. Ele tinha certeza no seu coração da palavra, daquilo que Deus havia falado para ele. E da mesma forma precisa ser na nossa vida. Você tem certeza daquilo que Deus falou para você? Então, não importa as circunstâncias externas, não importa as notícias, muitas vezes, as mentiras que o inimigo tenta nos trazer, nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus. E nós vemos também ali que os maiores aliados podem nos trair. As maiores dores são as das pressões internas, mas aqueles que estão
do lado de dentro, porque nós vamos perceber também ali, nós vamos ver também nessa luta que Neemias enfrentou, como ele enfrentou pressões internas. E muitas vezes são as lutas maiores, porque quando nós estamos nessa batalha, muitas vezes nós criamos expectativas em relação às pessoas. As pessoas criam expectativas em relação às nossas vidas, e assim como as pessoas falham, nós também falhamos. Mas Neemias soube lidar também com as pressões internas, e nós também precisamos aprender a lidar. E eu havia pedido para vocês, eu pedi lá no nosso grupo do WhatsApp, eu coloquei uma pergunta lá, né? Como Neemias combateu a corrupção no governo? Quem encontrou essa resposta lendo o livro de Neemias? Leram o livro de Neemias? A resposta, eu vou dar uma colinha, então. Está lá no capítulo 5. Mais alguém?
Glória a Deus, isso aí. Então, Neemias combateu a corrupção no governo. Aquilo que vocês falaram, o irmão ela falou oração, claro, Neemias fez tudo isso buscando de Deus, ele tinha que ser esse homem de Deus, já vivendo nos princípios, dando testemunho, mas ele teve ações. E nós vemos, então, o que acontecia? Porque, lembra que eu coloquei ali no post anterior, que ele enfrentou inimigos internos e externos? Então, ali, a situação ali em Jerusalém era uma situação que o povo já estava vivendo oprimido. Neemias fala, vocês estão fazendo aí, os irmãos, nós estamos lutando contra a escravidão e vocês estão escravizando os próprios irmãos de vocês. Então, ele observa, ele vê essa situação, porque ali o que acontece? Os nobres, os donos de terra, eles estavam oprimindo o povo. E o povo estava trabalhando, e além do que, eles precisavam deixar o trabalho deles para edificar os muros. Então, eles chegam para Neemias e eles colocam para Neemias qual é a situação deles. E a palavra diz ali que Neemias considerou. Então, um líder, ele considera, né? Eu creio que ele considerou toda essa situação, ele ouviu aquilo que o povo estava falando e fala que ele, então, ele repreendeu os nobres, ele chamou ali os nobres e ele falou, o que é isso que vocês estão fazendo? Então, ele fez uma repreensão. E o mais incrível é que os nobres aceitaram. Então, olha também ali essa postura desse líder, dessa pessoa que tinha também autoridade, porque eles tanto aceitaram que eles perdoaram as dívidas do povo. E Neemias também, ele dá o exemplo. Então, ele fala assim, eu também não vou comer o pão do governador. Aqueles que vieram antes de mim, eles comeram. Então, um líder, ele combate a corrupção dando exemplo. Então, não só aquilo que ele falou, que os outros estavam fazendo, mas ele também fez. Ele também fez isso. E ainda mais, nós vamos ver que Neemias, ele inclusive com o seu próprio ganho, ele abençoava, ele ajudava ali as pessoas. Então, ali também que o irmão falou, assim, eu preciso olhar para o próximo, eu preciso olhar para a necessidade do meu irmão. Então, Neemias abriu mão dos seus rendimentos, dos seus impostos, das suas benesses. Então, ele deu exemplo também abrindo mão. A respeito dos seus direitos, dos seus favores. E o ponto, né, que eu coloquei aqui, todo esse capítulo fala sobre isso, mas eu pedi para alguém ler, então, o verso 14 e 15 do 5. Olha só, por que Neemias não fez isso? Por causa do temor de Deus. Então, essa palavra fala que aquilo que os governadores faziam, ele por 12 anos, ele não fez. Então, que belo exemplo nós temos aqui de Neemias. No verso 7 e 8, nós vemos que o irmão de Neemias, então, Hanani, ele fica como governador de Jerusalém. Que Neemias, essa também são algumas das atitudes dele como governador. Então, ele coloca ali sacerdotes, levitas, todos nas suas posições. Ele coloca guardas nos portões para guardar o sábado. Ninguém mais faz comércio, porque eles já estavam fazendo comércio no sábado. Ele não deixa também, para não deixar os inimigos entrar, ele coloca os guardas. Coloca os levitas todos nas suas posições, eles estavam fora da sua posição. Então, nós vemos aqui também Neemias colocando a casa em ordem, colocando as coisas em ordem, aquilo que não estava. Da mesma forma, porque eu creio assim, que nós precisamos estudar aqui esses livros, sempre fazendo um paralelo com a nossa vida. O que significa será esses muros em Jerusalém? O que são os muros na minha vida? O que representam os muros? Proteção. Vou fazer mais uma pergunta com aquilo que a Fábio falou. Proteção do quê? Dos inimigos, do pecado, para que não entre entulhos,
para que não entrem coisas que não devem entrar. Então, a cidade ali, esses muros representavam essa santidade também, essa proteção, porque tudo aquilo que era impuro, que era opróbrio, e da mesma forma a igreja do Senhor. Nós estamos aqui também edificando, também cuidando para que doutrinas erradas, para que pecado, para que aquilo que não é de Deus entre na igreja do Senhor. Lá no Éden, não haviam muros. E o inimigo entrou. E se nós lermos lá no livro de Apocalipse, a Nova Jerusalém, tem muros, não tem? Tem os 12 fundamentos, que são as 12 portas, com as 12 pérolas. E se você ler na palavra, diz lá que tudo que for imundo, tudo que for impuro, fica para fora do muro. E esse muro não é só a igreja do Senhor, nós falamos como igreja do Senhor aqui, mas nós também falamos da nossa vida, da nossa casa, que nós precisamos edificar e não permitir que o pecado, que as doutrinas erradas, que as coisas erradas entrem. E esses muros representam também isso. Aí no capítulo 7, Deus coloca no coração de Neemias para que ele registre as genealogias. E quando eles vão registrar, eles percebem que alguns sacerdotes eles buscaram o nome desses sacerdotes, eles não estavam ali nesse registro, eles não encontraram. Então, eles foram excluídos até que eles lançassem sortes do Urim e Tumim para levantar os sacerdotes. Nós já vimos também em outros estudos que o Urim e Tumim eram pedras que eles lançavam e sobrenaturalmente Deus mostrava a resposta para eles. No capítulo 8, eles se reuniram como um só homem na festa das trombetas. Esdras lê o livro da lei e aos ouvidos de todo o povo os levitas explicam. Então, Esdras vai lendo o livro e os levitas vão explicando. E aqui eles tiveram a mesma, o povo, quando o povo ouviu a leitura do livro da lei, vocês lembram do rei Josias? O povo teve a mesma reação. Quando eles ouviram aquelas palavras, eles choraram. Eles perceberam como que eles estavam. E aqui eu coloquei uma palavra, por que a leitura da lei fazia o povo chorar? Porque eles sentiram na pele. Eles sabiam que aquilo que seus pais haviam passado, eles viram através da palavra de Deus, tudo que eles haviam sofrido foi porque eles decidiram andar atrás de outros deuses, porque eles permitiram. Eles foram para o cativeiro por causa deles. Nós lembra no livro de Juízes, quando terminou ali depois de reis, o que aconteceu com o povo, como o povo foi se afastando do caminho do Senhor. Então, eles perceberam que não era necessário eles terem passado por tudo aquilo, se eles tivessem obedecido ao Senhor. Mas eles entenderam, naquele choro, eles entenderam que era por causa deles, por culpa deles. E Neemias, então, eles leram no livro da lei, que Neemias era o governador e Esdras o sacerdote, o escriba, e eles ensinavam o povo. E aqui no capítulo 8, do verso 8 ao 11, diz assim: o povo estava naquele choro, então se contristando, mas também aqui é o momento que Neemias levanta o povo e ele fala assim, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É um versículo bem conhecido da gente, essa porção aí, né? E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então, depois de chorar, depois deles se entristecerem, Neemias fala: agora levantem, se alegrem, porque quando Deus também nos mostra o pecado, não é para você ficar ao tempo de chorar, mas ao tempo de se alegrar, porque eles tinham também agora uma nova oportunidade na vida deles. E, então eles se levantam ali e se alegram. E lendo na palavra, quando eles estavam lendo a palavra, eles descobriram, lendo a palavra, eles perceberam que eles não precisavam celebrar tabernáculos, mas eles não haviam celebrado. Desde os tempos de Josué, eles não haviam mais celebrado a festa de tabernáculos. Então, lembram lá de Josué que eles celebraram? Todo esse tempo passou o tempo de Davi, passou o tempo dos reis ali, passou o tempo de Salomão, e eles não celebraram. Agora eles percebem isso que está escrito no livro da lei. Então, toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve grande alegria. Então, aqui eles celebram tabernáculos,
Depois disso, eles leram no livro da lei, oraram, jejuaram, fizeram confissões e adoraram ao Senhor. E se vocês lerem com atenção o capítulo 9, ele é assim o auge, é o pico do livro de Neemias. Neemias começa fazendo uma oração, e ele faz uma oração que ele conta de toda a história, desde a criação, e ele vai passando pelo Egito, ali por Israel, até chegar no tempo que eles estavam vivendo de Neemias. Um resumão ele tem ali no capítulo 9 de Neemias, você vai ler. E eu coloquei aqui alguns detalhes também dessa oração de Neemias. Olha, mais uma vez nós vemos esse homem de oração. E ele começa essa oração dizendo: só tu és Senhor, tu fizestes o céu, os céus dos céus. Lembra que eu falei que no início da oração é essa exaltação do nome do Senhor? O que Jesus nos ensina no Pai Nosso? Como que nós iniciamos a oração? Pai Nosso, meu Deus, meu Pai. E nós vemos Neemias nos ensinando isso. Nessa oração também há confissão e arrependimento. Nós vamos ver, então, ele confessando. E eles confessam aqui para Deus, quando eles fazem essa oração, eles confessam que Deus está certo e que eles estavam errados. Eles reconhecem, através da palavra de Deus, que Deus estava certo, que aquilo que estava vindo sobre a vida deles era por causa do pecado deles, que eles estavam sofrendo, que eles estavam sendo castigados, que Deus tinha razão. Mas também eles falam, agora, pois. Significa que eles precisam da ação de Deus. Eles precisam da misericórdia de Deus. E eles pedem, então, a misericórdia do Senhor. E aqui eles fazem uma aliança com o Senhor. Eles selam essa aliança escrita com o Senhor. E nós vamos ver alguns outros pontos que já são colocados aqui, que eles se comprometem também a fazer. Eles falam a questão da lei dos sábados, que não poderiam casar com outros povos de outras nações, a como sustentar os sacerdotes, a como sustentar os cantores, os levitas. Falam das ofertas dos pães, dos cereais, da lenha, dos primogênitos, dos dízimos. Tudo isso eles se comprometem nessa aliança que eles selam com o Senhor, independente deles estarem ainda debaixo dessa servidão do rei da Síria, porque eles continuavam assim. Mas eles fazem, então, essa aliança que está no 9:38 e ali no capítulo 10. E aqui no finalzinho, então, capítulo 11 a 13, nós vamos ver que como nessa época era difícil morar em Jerusalém. As pessoas não queriam morar em Jerusalém. E eles precisavam de pessoas que morassem lá. Quem tem Neemias 11, do 1 ao 2? Amém. Então, essa palavra aqui nos mostra que o povo não queria morar lá, né? Então, era um tempo difícil. Então, o que eles faziam? Eles lançavam sortes para que algumas famílias morassem lá. Mas aqueles que voluntariamente se ofereciam, eles eram pessoas que eram louvadas, eram honradas. Nós vemos também, então, aqui que Neemias restaurou o sacrifício de Moisés e os cantores de Davi. E o capítulo 12, a inauguração dos muros. Neemias 12, 43. Amém. Então, olha só essa palavra, né? Vocês imaginem a festa deles, como eles celebraram esse tempo. Lembra que eu falei para vocês que o muro era largo, que carruagens passavam? Então, foi assim, ó. Esdras, que era o líder religioso, vinha de um lado, e, por outro lado, Neemias, o líder civil. E eles vieram celebrando com júbilo até que eles se encontraram em frente à casa de Deus. E a palavra diz que era tão alto o júbilo dele que se ouvia de longe. Então, aquilo que Deus havia prometido, que eles celebram, é um momento muito especial aqui na vida deles. E Neemias, então, lembra que Neemias prometeu para o rei que ele iria voltar.
Então, Neemias retorna lá com o rei. E quando ele volta novamente para Jerusalém, está tudo uma bagunça, uma desordem. O povo novamente estava deixando de fazer aquelas coisas que Neemias havia colocado em ordem. Nós vemos ali que os sacerdotes, eles não estavam mais recebendo o sustento. Eles precisaram voltar para o campo para trabalhar. Vendiam mercadorias no sábado. Eles trabalhavam no sábado. Os judeus passaram a casar com amonitas, com moabitas, com os outros povos que eles não poderiam casar. E Neemias aqui contaminaram o sacerdócio. Neemias aqui tem uma atitude firme, vamos dizer assim, santa, né? Porque, como o pastor falou, às vezes a gente pensa que algumas coisas não são espirituais. E nós temos, às vezes, o hábito errado de separar aquilo que é santo, sabe? A igreja está em todos os lugares, em todas as coisas não temos que separar. Tudo aquilo que se for fazer deve ser feito de uma forma santa, claro. E Neemias aqui tem uma atitude firme. Eu vou pedir para alguém ler aí Neemias 13, 25 a 27, que ele pega uns pelos cabelos, né? Amém. Olha só, a atitude de Neemias, né? E se vocês lerem antes disso, né, tem com outras coisas que ele tomou atitudes ali. Então, assim, ele era um líder também, um homem de oração, mas um homem de ação. E um homem que realmente tinha temor a Deus. E aquilo que ele falou ali, que o irmão leu, né? Não aconteceu isso com Salomão? Então, ele fala também da palavra e como que vocês estão, né, caindo no mesmo pecado. Então, Neemias aqui novamente restabelece a ordem. Conclusão do nosso livro, então. Deus nos fornece todas as condições para levantarmos o muro, mas não levantará em nosso lugar. Então, Deus nos dá essa capacidade, Deus nos dá todas as condições necessárias, mas nós vimos ali nas famílias, cada família era responsável pela sua parte. Cada um é responsável pelo seu muro. Cada um é responsável pela sua casa, pela sua vida, mas Deus nos dá essa condição. Ele nos protege, nos incentiva, envia líderes abençoados. No Senhor, o nosso trabalho não será em vão. A Igreja de Cristo tem uma missão semelhante à de Neemias. E agora eu pergunto para vocês, qual é a nossa missão como igreja? Qual é a missão da Igreja de Cristo? Que missão nós temos? Olhando para a história de Neemias, para a vida de Neemias. Nós estamos aqui fazendo algo assim. Estamos edificando os muros. Nós estamos protegendo das doutrinas falsas, daquilo que é impuro, daquilo que não é. Muitas vezes tem tantas doutrinas de homens aí misturadas com aquilo que é doutrina de Deus, da palavra de Deus, protegendo. Nós precisamos proteger a igreja de toda frieza espiritual, de toda mornidão, de todo pecado. Lembra que nada que é imundo. E nós precisamos também entender que a igreja do Senhor Jesus precisa buscar isso, sabe? Sair também dessa inconsistência, dessa inconstância, mas caminhar firme com o Senhor. Neemias é um livro maravilhoso. Realmente é algo assim que nos ensina que homem de Deus, que homem que buscou de Deus direção, mas que homem de ação também. Não na ação, eu creio assim, nós vemos aqui Neemias não fazia nada por causa daquilo que ele imaginava, daquilo que ele pensava, daquilo que ele desejava, não. Mas ele buscava na palavra do Senhor, na direção do Senhor e agia. E como igreja do Senhor, nós precisamos entender que nós temos sim uma missão. Cada um aqui tem a sua missão. Todos nós temos essa missão, como igreja também do Senhor. E na prática, como nós aprendemos como Neemias, né?
Não deixe o comodismo te dominar. Muitas vezes é o comodismo. Porque, vamos pensar em Neemias. Neemias, ele estava numa posição, vamos dizer, de destaque lá com o rei. Ele precisava se incomodar com tudo isso. Ele precisava se envolver com problemas. Vamos dizer assim, Neemias foi buscar problemas. Porque ele estava bem. Ele não estava ali. Mas ele não deixou o comodismo dominar, não. Ele tomou uma atitude. Ele entendia que ele tinha uma missão. Trabalhou com empenho. E não se esqueça, trabalhe com empenho e nunca se esqueça de vigiar. Nós vimos ali muitos ataques na vida de Neemias, nessa obra. E não pense que com você e comigo é diferente. Todos nós sofremos ataques. Todos nós sofremos aquelas intervenções que o inimigo tenta para paralisar a obra de Deus na tua vida. Mas nós precisamos, como Neemias, vigiar. Não se intimide diante das circunstâncias, das adversidades. Neemias não se intimidou. E o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então, Deus, Ele nos capacita. Naquilo que muitas vezes nós nos achamos fracos, Ele nos capacita a vencer. Amém? Deus te abençoe. Pastor Samuel. Amém. Que exemplo, né? Puxa vida, de líder e que livro abençoado. E isso serve de ensino para nós. Sempre que vamos fazer algo, queridos, seja na obra, seja na nossa vida, mas principalmente no reino de Deus, sempre vão ter obstáculos, barreiras, aqueles que vão, assim como os seus inimigos, dizer, não adianta, não vai dar certo, enfim. Mas se Deus ele tem colocado uma direção, se é o propósito de Deus, Ele também, Ele é aquele que nos capacita a superar, né, qualquer adversidade, qualquer barreira. E nós vemos isso na vida desse homem, um exemplo de líder, né? Quer ter fundamentos, princípios, ensinos para ser um líder, olhe para Neemias, né? Que bênção, que exemplo para cada um de nós, amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Então, só lembrando, né? Domingo que vem normal, no outro domingo normal. No último domingo, então, é o domingo que nós vamos ter o seminário de família, que nós não vamos ter o nosso encontro. E aí nós continuamos o mês de dezembro. Vamos no final fazer uma revisão. Desculpe, novembro, né? Novembro, dezembro. E aí no final nós fazemos uma revisão. E dezembro nós temos o nosso recesso para voltar em janeiro aí. Mas já avançamos bastante, né? Que bênção. Pai, te louvamos por essa manhã, Pai, te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. E que o Senhor, Pai, através do Teu Espírito Santo, Pai, nos ensine, nos impulsione e nos leve a cada dia a estarmos edificando os muros na nossa vida, os muros na nossa família, os muros na Tua igreja, Pai, e usando a Tua igreja para restaurar os muros também da nação brasileira, Pai. Deus, é isso que nós pedimos ao Senhor, com ações de graça no nosso coração, por todo ensino, por tudo aquilo que o Senhor tem nos falado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus.